Antes de entrar no problema específico, a gente vai falar um pouquinho de função linear. Toda função linear do tipo y é igual a x mais b. Isso vai ser para toda função linear. O que significa a função ser linear? É que o crescimento ou o decrescimento acontece sempre com a mesma relação. Então, se aumenta 1 em x e aí isso equivale a um aumento de 2 em y, isso vai acontecer para toda a reta. E sempre o gráfico vai ser uma reta. Se o gráfico for uma reta, certamente esse aqui vai ser o tipo de equação. O a gente chama de coeficiente angular, ele dá a inclinação da reta em relação ao eixo do x. O b é o coeficiente linear. O que é o b? O b é o y para quando o x é igual a zero. Então, acaba que isso aqui sempre vai ser o intercepto do eixo y. Bom, eu queria chamar a atenção para uma outra forma de olhar para o coeficiente angular. Aqui está a forma do coeficiente angular, que ele é y menos y1 dividido por x menos x1. y2 e x2 são coordenadas de um ponto da reta da função linear que a gente está considerando. E x1 e y1 também são as coordenadas de um ponto da reta que nós estamos considerando. Existe um outro jeito de pensar o coeficiente angular, que é olhando para o triângulo retângulo. Vem lá da trigonometria, que vocês devem estudar aí no ensino fundamental ainda. Aqui é um ângulo θ, tá? A gente chama esse lado aqui, que não está tocando no ângulo, de cateto oposto. E esse lado aqui, que está compondo o ângulo com a hipotenusa, né, que esse aqui é a hipotenusa. Esse aqui que está junto, tocando, formando o ângulo, a gente chama de cateto adjacente. Bom, o que isso tem a ver com o A? O A, ele é igual à tangente do ângulo θ. Daquelas relações de seno, cosseno e tangente que se tem no triângulo retângulo, o A representa a tangente do ângulo θ. O que é tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a forma de calcular o A é pensando que a gente divide o cateto oposto, que é esse cateto que não toca no ângulo θ, pelo cateto adjacente, que é esse que toca no ângulo θ. Isso dá a inclinação da reta em relação ao eixo do x. Colocando isso num gráfico, eixo x, eixo y, eu vou marcar um ponto aqui e um ponto aqui. Bom, digamos que esse aqui seja o ponto A, opa, desapareceu o ponto B. Ponto B. Por dois pontos sempre passa uma reta e ela é única. Então, por esses dois pontos aqui, passa uma reta. Esse ponto B, ele tem um x e tem um y, assim como o A tem um x e tem um y. Digamos que os valores aqui das coordenadas x e y do A seja x1 e y1, e do ponto B seja x2 e y2. O que isso tem a ver com isso aqui, professora, com esse triângulo retângulo? É que quando eu tenho dois pontos de uma reta, claro, isso eu sei que funciona linear, eu sempre consigo marcar um triângulo retângulo aqui. Como isso? É só pegar e botar uma paralela aqui, o eixo dos x. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo θ, esse aqui é o ângulo reto do triângulo retângulo. Eu vou botar ele em vermelhinho aqui pra gente ver de que triângulo a gente está falando melhor. Então, aqui, esse triângulo aqui. Então, a gente está falando dele. Aqui tem o ângulo θ. Esse pedacinho aqui, ele é a mesma coisa do que esse pedaço aqui. Esse pedaço é y2 menos y1. E o que interessa esse pedaço? Esse aqui é o cateto oposto ao ângulo θ. Mas, professor, tu não falou que o ângulo θ era o ângulo que fazia com o eixo do x? Sim. E se eu prolongar aqui essa reta, porque a reta é infinita, esse ângulo aqui, ó, que faz com o eixo do x, θ, é o mesmo do que esse. Então, esse valor aqui, ele é o y2 menos y1. E esse valor aqui de baixo, esse tamanho aqui do cateto que é adjacente ao ângulo, x2 menos x1, que é esse tamanhozinho aqui. Como é mesmo o cálculo que a gente já estudou do A, é y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que é a mesma coisa do que a tangente do ângulo θ. Então, tangente de θ é igual a y2 menos y1, que é o cateto oposto, dividido por x2 menos x1, que é o cateto adjacente. Esse tipo de configuração do gráfico vocês sempre podem encontrar. Para todas as vezes em que for reta, vai valer isso. Então, vocês sempre podem manter essa relação. Quer dizer, eu tenho dois pontos, eu consigo marcar um triângulo, ele pode ser virado para esse lado, pode ser virado para o outro, se a reta for decrescente. E isso sempre vai funcionar. Então, essa continha aqui é o A.
O que vocês têm que lembrar do A é que ele é coeficiente angular, é ele que determina lá a variação que vai ter, aquela partezinha AX é o que vai ser de variável no gráfico. E ele vai ser a relação, ou a gente pode até dizer razão, entre y2 menos y1, x2 menos x1, ou seja, as coordenadas y de 2 pontos dividido pela a subtração também das coordenadas x desses mesmos pontos. Tem que ser desse jeito. A reta sempre vai ser y igual a x mais b. O a é sempre o coeficiente angular calculado desse jeito. Ou desse, tanto faz, porque vocês viram que é a mesma coisa. E o b sempre vai ser aqui, essa partezinha que é o b. Ó. Esse pontinho aqui é o b, que é o lugar onde corta o eixo do y, onde x é zero. Isso vai valer sempre. Esse é um problema de táxi normal, né, que a gente está acostumado, e quem pega táxi está sempre vivendo essa situação. Então, o taxista ele cobra R$ 2,50 por quilômetro rodado. Então, quando fala a cada quilômetro, ou seja, para 1 quilômetro, cada 1 quilômetro, ele cobra R$ 2,50. Além desse valor, é cobrado uma bandeirada no valor de 4. Isso aqui é fixo, né? Independente de quantos quilômetros tu vai rodar, vai pagar R$4 só por entrar no táxi. Então, defina uma lei que descreva o valor total a ser pago em função da distância percorrida. Então, eu vou chamar aqui de VT. Então, o valor total, ele vai ser o valor que eu pago de fixo, 4, mais 2,50 vezes a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer, digamos que eu vou chamar de D. Ah, professor, mas agora de novo tu fez isso direto, e aí como é que eu faço para saber se eu posso fazer direto ou não? Se é de 1 em 1 a variação no x, porque para a gente o x é a distância. Vamos fazer um gráfico aqui, vamos fazer do outro jeito, usando a fórmula para A para vocês verem que dá a mesma coisa. Então aqui o x para a gente é D, que é a distância, e aqui é o valor total, o y para a gente é o valor total. Então vamos pensar o seguinte. Quando eu não percorri nada, eu só entrei no táxi, não importa, eu pago 4. Então aqui, quando x é zero, ou seja, quando o d é zero, a distância é zero, eu pago 4. Agora vamos ver assim, 1 quilômetro. Eu andei 1 quilômetro. Se eu andei 1 quilômetro, eu vou pagar 4 mais, aqui eu vou colocar 1, né? 1 vezes 2,50, então 2,50, mais os 4, 6,50. Então aqui, 6,50. Então é essa reta, sendo que essa parte não tem sentido, porque a quantidade de quilômetros negativos, que seriam os que estariam aqui, né? Não tem sentido, então é só essa parte aqui da reta para o caso do quilômetro rodado em táxi, do valor total, né, que se paga por isso. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos conferir se isso aqui dá certo mesmo. Então, olha só, tenho aqui o meu triângulo, esse tamanhozinho aqui é 6,50 menos 4, igual a 2,50. Então, esse tamanho é 2,50. Esse tamanho aqui é de 0 a 1, é 1. Eu posso fazer o A pensando na tangente do ângulo θ. E a tangente do ângulo θ é o cateto oposto, que é 2,50, sobre o cateto adjacente, 1. A igual a 2,50. Fechou com aqui. Ah, professor, mas se eu for usar a fórmula? Se for usar a fórmula, é na verdade a mesma coisa que a gente fez aqui, porque são esses mesmos cálculos, né? Aqui é, para dar esse 1 aqui, a gente fez 1 menos 0. 1 menos 0. Y2 menos Y1 sobre x2 menos x1. 6,50 menos 4 dividido por 1 menos 0. Isso aqui dá aqui em cima 2,50 e aqui embaixo 1. Fazendo essa divisão, A é igual a 2,50. Então, para mostrar novamente qual uma situação em que eu sei que eu posso colocar direto a variação, ou aumentando ou diminuindo, quando é a cada quilômetro, a cada R$1 de aumento, a cada quilo a mais de peso. Quando for a variação no X for de 1 em 1, para alguma variação em Y, e aí não importa qual é a variação, eu posso colocar direto o valor aqui. Tá? Então, essa aqui é a função que descreve, é a lei da função que descreve. E a gente conferiu que os valores já. Agora vamos ver para essa. Uma empresa de transporte executivo cobra a cada, não é a cada quilômetro, é a cada 10 quilômetros rodados, o valor de 30. Além desse valor, é cobrado uma taxa fixa, uma taxa de chamado fixa de R$10. É como se isso aqui equivalesse a bandeirada. Então, olha só, o valor total, está aí pedindo para definir a lei, né? O valor total vai ser o fixo, que é 10,
mais uma coisa que eu não sei qual é, que pra gente vai ser o A, vezes a distância, vamos chamar de D também, porque também é distância percorrida, né? Quilômetros rodados é distância percorrida. Porém, como a gente está tendo a informação a cada 10 quilômetros, eu não posso colocar esse 30 aqui direto, a variação no Y direto. Então, a gente vai fazer um gráfico também para S, vamos observar a diferença bem. Então, aqui é o nosso D e aqui é o nosso valor total, y, x. Quando tem um valor fixo, quando eu não andei nada, só por ter chamado o táxi, eu pago 10. Então, quando x é zero, ou seja, quando d é zero, distância nenhuma, eu vou pagar 10. Então, a gente vai ver aqui qual outro ponto que a gente conhece. Deixa eu fazer uma tabelinha aqui, em que aqui vão aparecer os nossos d's, que são os nossos x, e aqui é o valor da função, o nosso y, que é o valor total. Então, a gente já sabe que quando a distância percorrida é zero, como tem o valor fixo de 10, então eu pago 10. Está dizendo que a cada 10 quilômetros rodados se paga o valor de 30. Então, olha só, se eu rodar 10 quilômetros, eu vou pagar 30. Só que eu já vou ter pago 10 por causa do fixo. Então, eu vou pagar 10 mais 30, vou pagar 40. Então, esse ponto aqui é x10, ou seja, d 10 e y 40, VT, valor total 40. Então, o 10, o 0, 10 já está aqui, é esse ponto. O 10, 40, quando eu rodo 10 km eu pago 40, a gente tem que marcar. Então, quando eu rodo aqui, digamos que aqui esteja 10 km, 40 mais ou menos aqui, então 40, aqui está o meu pontinho 10, 40. Tá complicado, deixa assim, né? Vocês estão entendendo que é uma reta linda. Então, o meu ponto 10, 40 aqui. Quando eu não rodo nada, eu pago 10, porque tem um fixo. E quando eu rodo 10 quilômetros, então eu vou pagar os 10 mais 30. Então, o 40 aqui. Bom, eu vou tirar esse A dessa relação aqui. Então, aqui eu tenho um triangulinho aqui, retângulo, nesse pedaço. Aqui tem um ângulo θ, que se eu continuasse essa reta, seria a mesma coisa do que esse ângulo aqui, que é o ângulo que faz com o eixo do x. Esse tamanho aqui, ele é 40 menos 10. Então, ele é 30. Este tamanho não é como o do lado de cá, que é 1. Ele é 10 menos 0, é igual a esse tamanho aqui, ó. Então, ele é 10 menos 0, que é 10. Então, eu tenho um lado cateto oposto, 30, e tem um cateto adjacente, 10. O meu A vai ser, primeira coisa, é positivo ou é negativo? Se eu fizer só olhando para o triângulo, sem pensar se é 40 menos 10, 10 menos 40, o que eu posso fazer? Eu olho para o meu triângulo e faço a conta. Então, aqui deu 30, cateto oposto é 30, cateto adjacente, 10. Então, o A é 30 dividido por 10, 3. Ah, mas ele é positivo ou negativo? Eu olho para a reta. Toda vez que quando o x cresce, então o x cresce desse ponto aqui. Vamos comparar esses pontos aqui, o que aconteceu com eles. Nesse ponto, o x é 10. É maior do que nesse aqui, que o x é 0. Quando o x é 0, eu pago 10. Quando aumenta o x, ou seja, aumenta a distância, né? Ele vai para 10, também aumenta o valor que eu vou pagar. Então, é crescente essa função. É uma função crescente. Toda vez que a função é crescente, o A é maior que 0. Então, isso aqui se eu quiser botar um sinal, não precisa, quando é positivo. Então, a minha função vai ficar, valor total é igual a 10 mais 3, que é o A, vezes a distância. Vejam que a diferença é o tipo de informação que é dada no problema. Se o tipo de informação for por quilômetro rodado por 1, esse 1 pode ser qualquer coisa. Pode ser aumento em preço, pode ser aumento em peso, pode ser decréscimo em qualquer coisa. Se for de 1 em 1, vocês vão ter um triângulozinho aqui em que a base dele aqui vai ser 1.
Então, vai dividir por 1, a mesma coisa que não fazer nada. Então, vai dar o próprio aumento aqui. Só tem que observar o sinal, né? Se aumenta, se decresce. Mas quando não é assim a informação, quando a informação é do tipo, a cada 10 quilômetros paga 30, a cada 5 quilômetros paga 20, sei lá qual é a informação. Se ela não for de 1 por 1, o aumento no X, vocês têm que calcular o obrigatoriamente. Se for de 1 em 1, dá para fazer mais direto, desde que vocês observem também o sinal, né? Se é um decréscimo, se é um aumento.